ao nosso Ambiental Podcast, espaço de diálogo onde a gente recebe professores, doutores, consultores, ambientalistas, advogados, procuradores, promotores, um espaço que a gente fala de meio ambiente e direito ambiental. E hoje a gente tem um convidado especial, Augusto Vasco, consultor ambiental, biólogo de formação, com atuação expressiva no estado de Sergipe, alguém que já esteve no órgão ambiental, trabalhou como biólogo no órgão ambiental, isso traz um diferencial, obviamente, e também com o nosso parceiro queridíssimo, Dr. Alberto Vinícius de Mello, advogado ambiental, engenheiro de pesca, TI, muita coisa numa pessoa só, e ele que nos me abrilhanta nesse podcast, com suas colocações, com suas manifestações, alguém que nós temos um carinho e admiração também. Então, Alberto vai iniciar esse podcast. Antes, vamos passar a palavra para Augusto, para as considerações que ele entender necessárias. Bom dia, pessoal. Honra estar aqui com vocês. Na verdade, é um saudosismo, né? A gente que trabalhou junto no órgão ambiental, né? Vocês na parte jurídica, na procuradoria, dando todo o apoio e respaldo para a gente na área técnica que a gente sempre precisou. Eu assim, com todo orgulho, eu digo com coração, né? Não pela amizade que a gente tem, mas pelos anos de convivência, experiência que a gente tem no mercado, e a gente viu, né? Várias gestões passarem por esses órgãos. Foi uma época de ouro. Foi uma época de ouro em que realmente o meio ambiente, ele desenvolveu-se muito naquela gestão, né? Graças à competência de pessoas como vocês. Nossa, a equipe era boa, né? Muito boa. O Augusto, eu vou iniciar aqui com a seguinte indagação, né? O tema é licenciamento ambiental e eu vou te provocar a seguinte reflexão. O processo de licenciamento ambiental é por natureza dinâmico, né? Ele, embora regido por diversas normas e tal, enfim, mas ele deve ser dinâmico para justamente corresponder à dinâmica do meio ambiente, senão seria algo descompassado. Eu lhe pergunto assim de cara, com a sua experiência dos dois lados, né? Sim. Lá primeiro na administração pública e agora não, já há um bom tempo na consultoria ambiental. Como é que você vê o licenciamento ambiental, assim, do ponto de vista de fluidez, vamos dizer? O que você enxerga, assim, de gargalo, de entrave, de problema? Assim, claro que na forma resumida, né? Sim. Talvez emblemática ali, ou exemplificativa. Como é que você vê o processo hoje? Nós temos a lei que já entrou em vigor aí, mas essa é uma outra história. Hoje, como é que está o licenciamento ambiental? Bom, Alberto, eu vou ser bem franco contigo, né? Eu estava até fazendo uma conta rápida, já são 21 anos trabalhando nessa área, né? 21 anos trabalhando nessa área. E assim, vou ser bem franco com você, nesses 21 anos, o que não mudou? Porque a gente fala que licenciamento ambiental não é uma receita de bolo. Cada empreendimento, tem uma sua peculiaridade, tem as suas exigências específicas, né? Mas o que continua sendo o grande gargalo, a morosidade dos órgãos. A morosidade na análise, no quesito de analisar a documentação, das exigências do vai e volta, em fazer a vistoria. Então, assim, o que eu vejo que não mudou é a questão da morosidade e a burocracia. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um rito aí, praticamente, assim que o processo entra para análise dentro do órgão, atende todos os requisitos, passa pelo atendimento do órgão e atende aqueles requisitos que são os documentos que estão nos checklists, você tem aí uns 30 dias para o técnico começar a analisar o processo. Aí depois que ele começa a analisar, aí sabe lá Deus quando. Então hoje a gente tem um gargalo que é, por exemplo, a gente tem processo que a gente consegue liberar com 35, maravilha. Tem processo que a gente consegue liberar com 60 dias. Tem processo que está um ano e meio dentro do órgão, entendeu? Por questões burocráticas. Por que questões burocráticas? Porque
essa licença precisa de um documento que é de outro órgão, só que o outro órgão está travando a liberação desse documento, então o processo fica paralisado. Por exemplo, nós temos aí uma situação do CAR. A ADEMA, né, aí tem que dar os méritos ao presidente da ADEMA, né, porque baixou-se uma normativa atual na ADEMA em que o CAR era um fator muito complicante dentro do Estado para a liberação das licenças ambientais rurais, seja para plantio, ou seja para implantação de indústrias, o que for dentro de uma área rural, né? E sabiamente, né, a ADEMA, ela pesquisou, foi atrás de outros estados, ver como estava sendo o procedimento, e ela baixou uma normativa interna de que, com exceção de autorizações de supressão vegetal, o CAR ele precisa estar cadastrado, não precisa estar homologado, né? Com isso facilitou, né? Tirou-se essa burocracia, mas hoje o grande gargalo que eu digo para vocês é a questão da morosidade, e também pelo fato de que, apesar de você atender o checklist para você dar entrada, você tem o checklist com toda a documentação que é solicitada para aquele determinado empreendimento, quando chega na mão do técnico, ele, por discricionariedade, acaba sempre pedindo uma coisa ou outra a mais, que aí compete, tecnicamente e juridicamente, dizer se algo a mais que o técnico, o analista ambiental do órgão pediu, é passível de apresentação ou não. Não é porque ele pediu que a gente simplesmente vai atender. Se aquilo for passível e atender a necessidade do empreendimento, sim. Se for algo que ele está pedindo simplesmente por pedir, sendo que todo o processo, toda a documentação que foi apresentada já contempla o que é necessário para o licenciamento ambiental, aí tecnicamente e juridicamente a gente vai debater com o analista, com o órgão, para não apresentar, entendeu? Então isso é o grande gargalo, na minha opinião, que continua sendo, na verdade, nos órgãos ambientais. Interessante, porque assim, a gente recebeu aqui, né, José Oliveira Neto. Sim. E uma das coisas que é consultor também, né, agora está como secretário do Meio Ambiente de Itabaianinha, e ele ressaltou, e a gente discutiu sobre a notificação, porque pela Lei Complementar 140 é para ser uma notificação. Né? Essa notificação, no processo de licenciamento, ela tem que contemplar tudo. Não pode ficar uma notifica aqui, isso também traz uma morosidade. Porque assim, eu tenho uma análise, é como uma petição inicial, né? A petição inicial a gente a juíza propõe, se houver eventualmente algo para ser emendado, né? Que a gente chama de emenda inicial, o julgador, o juiz, o magistrado, o juízo, ele não fica mandando emendar inicial todo até, né, a inscrição processual. Ele vai, analisa a inicial e ele diz, está faltando alguma coisa, né? Se o valor da causa não atende o Código de Processo Civil, inicialmente, ele não fica. Imagine se toda hora ele fosse emendar a inicial. Eu vou lhe dizer que já teve casos, não foi mais de uma vez, não. Já foi muito mais de uma vez, na verdade. Cansei assim, de inúmeras vezes que aconteceu isso. De justamente o processo ser notificado, né? Porque nós temos duas notificações. Tem a autonotificação, quando a pessoa é notificada para se regularizar, porque ela não tem a licença ambiental, e tem a notificação de quando o processo já está em análise, o técnico notifica para apresentar algum documento complementar. Já aconteceu N casos, vários casos, né? Tanto a nível de diversas administrações públicas, do técnico notificar, pedir um documento, a gente apresentar, aí depois o técnico analisar, pedir outro documento. Teve processos, isso eu lembro muito bem, um técnico notificou 4 vezes, as 4 vezes foram pedindo coisas distintas. A gente tenta sempre manter uma diplomacia, porque a gente sabe a dificuldade que é para o técnico, às vezes, estar trabalhando dentro do órgão ambiental, por conta, a gente já trabalhou lá, sabe como é, por conta da carga de serviço, de processo que tem para analisar, às vezes pode se passar, o Ministério Público fica mandando aquelas petições com prazo de 15 dias para atender, a gente sabe que é difícil, mas em certas situações, aí a gente tem que ir por outro caminho. A gente tem que acionar a diretoria, acionar a presidência e falar, gente, acionar o jurídico, falar, gente, isso aqui é inadmissível. O processo aqui já está parado há 90 dias porque é a 4ª vez que o técnico notifica pedindo uma coisa diferente. Entendeu? Então são essas
nuances que dificulta muito o licenciamento ambiental hoje dentro do, vamos dizer, dentro do estado de Sergipe, que a gente atua bastante aqui. A gente já faz também na Bahia, faz em Alagoas, mas enfim. E às vezes, muitos dos empreendedores desistem de fazer de forma correta, regular, e optam por se arriscar para depois se regularizar. Lembrei, você lembra, Alberto? Pode falar. Não, Ali. Só no gancho aí das notificações que você colocou, que Augusto colocou, rapidamente assim, essa questão das notificações, ela tem dois vieses aí. Quais são? O legal, né? Que o Roberto já falou, Sim. a Lei 140 prevê lá uma notificação. Essa é a parte legal. Tem uma outra parte. E essa não é nem legal, ela é constitucional. Porque é a tal da eficiência. Esse é um princípio Da administração pública, está lá no artigo 37 Sim. da Constituição, que estabelece lá os princípios que regem a administração pública. Publicidade, legalidade é o principal. E tal. E a eficiência é um deles. Quando um órgão ambiental, a administração pública, ela expede várias notificações, ela está deixando de ser eficiente. Justo. Perfeito? Ela está sendo ineficiente, comprovadamente. Porque era para expedir uma só e está expedindo 4, 5, 6, né, às vezes com redundâncias, ou, enfim. Então, assim, esses dois aspectos levam a uma atuação ilegal e ineficiente por parte da administração pública. Isso precisa, de alguma forma, quem está na linha de frente do licenciamento ambiental, que são as consultorias ambientais, precisa ser melhor elaborado, melhor tratado e enfrentado, e levar o enfrentamento disso aos órgãos ambientais, para que isso diminua, pelo menos. Como é que você vê isso? Pronto. Aí eu vou lhe dizer mais uma coisa, né? Eu não sou jurista, né? Mas além desse princípio, tem a questão também de que o ente público ele só pode fazer aquilo que a lei determina, enquanto o ente civil pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, o ente público ele não pode inventar regras. Ele tem que ser ali jogar dentro da regra, né? Isso. Então, ele não pode, por exemplo, vamos dizer um exemplo bem claro. Assim, eu vou citar exemplos que fica mais fácil. É melhor. E todo exemplo que eu vou citar aqui, eu não vou estar inventando. São casos concretos que aconteceram, mas eu não vou dizer de fato o que é. Obra de caráter público. Condução e adução de água. É uma obra de caráter público. Perfeito? Condução e... De interesse público. Condução e adução de água tratada. Conforme a previsão lá do Código Florestal. Isso, condução e adução de água tratada. Ok? É uma obra de caráter público. Perfeito. Se é um ente privado, ou público, 10, ou igual que vai fazer, não importa. É uma obra de caráter público. Por que cargas d'água eu tenho que solicitar à administração pública, ou administrador público, que seja feito um decreto, porque aquela obra é de utilidade pública? Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Entendeu? Assim, se lembra que existia essa polêmica de você ter que fazer um procedimento administrativo para identificar aquela obra de interesse público. Utilidade pública. Utilidade pública. Utilidade pública e interesse social. Isso. E aí eu já vi isso, inclusive, assim, decreto exigir de gestor municipal, prefeito, tal, que emitisse um decreto, né, declarando aquilo ali como de interesse público, de utilidade pública. Entendeu? Se a obra, como o Augusto falou, ela já conceitualmente já é enquadrável ali no caso da lei, não é? É uma lei federal, né? O código traz lá os casos de utilidade pública, interesse social, se ela já é enquadrada ali, o que é que um decreto vai ajudar. Ou enfim,
haveria uma redundância desnecessária, Então. né, nesse caso. Mais um agravante para a morosidade. Então, justamente Pedindo isso. que não há necessidade de pedir. Exato. Então, assim, você exigir, o técnico exigir, consiga um documento do gestor público lá do município ou do governo do estado de que a obra é de caráter público para eu liberar a supressão de vegetação. Gente, não existe isso, entendeu? Então, assim, por exemplo, você fala da notificação. Essa questão da notificação é como você falou, às vezes eles notificam por algo que já está dentro do processo. Como é feito, às vezes, muitas das vezes, análise técnica dentro do órgão ambiental? É feita a vistoria, depois feita a análise documental. Entendeu? Entendi. Muitas das vezes é feita dessa forma, é feita a vistoria, aí depois feita a análise dentro do órgão, a parte documental. Gente, assim, tecnicamente falando, correto na minha opinião, é você fazer toda a análise processual primeiro, porque você tem... Você vai ver o memorial descritivo, vai ver do que se trata de fato o empreendimento, você vai ver os projetos, vai ver a dimensão do projeto, vai ver a questão do sistema de tratamento de efluentes, seja sanitário, seja industriais, onde é que vai estar instalado, vai ver toda a particularidade do empreendimento. Quando você for fazer a vistoria, você já tem noção do todo. Então você já vai na cabeça, na área, sabendo de fato o que vai ser feito ali. Não entra na minha concepção você fazer uma vistoria primeiro, bater foto da área, para depois chegar lá, abrir o processo e falar, gente, mas peraí, aqui tem um canal, você tá mantendo 30 metros aqui. Eita, deixa eu ver aqui na foto agora onde era esse canal. Entendi. Você tá entendendo? Você acha isso? Eu acho. Augusto, O correto é você fazer uma análise processual. Essa ordem aí de análise documental e vistoria técnica na Você área. fazer Você uma... acha que tem que ser primeiro documental? Faz uma análise documental Eu confesso primeiro. que não tenho Eu digo porque opinião. a gente fazia muito isso na época. Aliás, eu vou confessar que a minha opinião assim, era o contrário. A vistoria, em primeiro lugar, porque a vistoria técnica é a mesma coisa que você vai... Mas você não sabe qual o processo. Você vai... É a mesma coisa. Alberto, venha pra minha festa. Não sabe o que vai ser. Que festa? Você chega lá. Mas que festa é? O que vai ser? Do que é, entendeu? Se não tem nenhum documento, nada Entendeu? Ainda. Não, mas se não tem nenhum documento, então nem tem por que fazer vistoria, porque não tem processo para protocolar. Quando você dá entrada, não existe um checklist ali básico. Memorial descritivo, os projetos, implantação, aí você dá entrada nisso. Dá entrada com base nisso. Aí assim, a vistoria. Exatamente. Então, mas não é assim que é feito? Não, você não. Aí que a acontece? vistoria vem antes. Às vezes... E a vistoria é com base em quê? Que tipo de provocação é que é feito? Veja, às vezes para agilizar, é pegar um bloco, pega aqueles municípios próximos, já faz logo a vistoria depois. Só que assim, o que acontece? O meio ambiente é muito dinâmico. E assim, gente, a gente sabe que uma carga de análise de processo dentro do órgão ambiental, a gente já trabalhou lá, sabe que é muito, mas é muita coisa para analisar. E assim, hoje a gente está analisando esse processo aqui. Mas aqui, daqui a pouco, chega uma solicitação, ó, para o que você está fazendo, faz análise desse processo aqui, porque é um processo que precisa ser liberado porque é de interesse social, para a implantação de Minha Casa Minha Vida, entendeu? E realmente, faz parte isso. Então assim, por exemplo, aí tu vai, faz a vistoria, aí tu volta, você não vai pegar no mesmo dia o processo físico para analisar. Sim. Você vai pegar daqui a dois dias. Aí daqui a pouco já chega outra demanda. Aí aquela vistoria com aquelas fotos já ficou lá para lá. Aí daqui a pouco o técnico, o consultor vai lá cobrar. E aquele, eita, já fiz a vistoria, deixa eu analisar agora o processo aqui. Entendeu? Então assim, você pegou para analisar, analisa a parte processual, faz a vistoria, senta, volta, faz o parecer e finaliza o processo. Entendeu? Era o que a gente fazia na época lá da ADEMA, na época de Genival. Era feito dessa forma. A gente não saía da ADEMA na época lá, não saía sem fazer, para fazer vistoria, se não tivesse com a documentação analisada. Entendeu? Tá vendo? Você não lembrava, né? Não lembrava não. Porque assim, na minha cabeça estava o seguinte, o empreendedor, um caso concreto, né? Ele vai licenciar um empreendimento imobiliário, né? Então ele chega ao órgão ambiental, diz que quer licenciar um empreendimento imobiliário, o órgão ambiental fornece para ele uma lista lá de documentos. Checklist. Pronto. Para esse tipo de empreendimento, são esses documentos que tem que apresentar. Isso aqui para começo de conversa. Perfeito. Pronto. Ele vai lá, apresenta, produz esses documentos, apresenta, aí sim o órgão ambiental vai fazer a vistoria. Você está dizendo que
há uma vistoria antes dessa apresentação? Eu não estou dizendo que são todos os órgãos. Também não vou citar quais são os órgãos. Mas eu estou dizendo que... Vistoria com base em quê? Então, eu estou dizendo que existe essa prática de fazer-se a vistoria antes de analisar-se o processo. Antes de analisar o processo. Mesmo ele tendo recebido o processo. Mesmo ele tendo recebido o processo. Uma coisa eu lhe falo, por exemplo, a SEMA, por exemplo. A SEMA, ela analisa o processo para depois fazer a vistoria. Tá. Por quê? Porque quando o técnico chega lá, ele já sabe todas as nuances. Entendeu? Perfeito. Agora, você fazer a vistoria para depois analisar o processo não faz sentido. Perfeito. E isso é uma das burocracias e morosidades que acaba tornando o licenciamento mais dificultoso. Sim. Na semana retrasada, né, a doutora Samira estava aqui e ela rememorou a época que nós trabalhávamos lá no órgão, né? A gente fazia parte, na época, era uma procuradoria jurídica mesmo. E há um diferencial que eu observei, e eu aprendi muito com vocês, né? Com o Augusto, com o Ítalo. O que é que acontecia? O jurídico, ele participava do processo de licenciamento. Isso não acontece mais. O jurídico, a gente era consultado. Você lembra disso? Nossa. Em diversos, né? E aí o saudoso presidente à época, Genival, que era o gestor, a gente participava, porque tinha, inclusive, obstáculos, gargalos que precisavam ser enfrentados pelo jurídico. Os técnicos, obviamente, como a gente já discutiu, tinha ampla autonomia, mas às vezes aparecia algum gargalo. E foi ali, eu acho que foi porque eu aprendi bastante, né? Porque eu tenho esse olhar, essa capacidade de entender, porque eu via os processos de licenciamento ambiental. Às vezes a gente era chamado para encontrar, inclusive, uma solução para atividades do poder público. Eu lembro que à época o governador era Marcelo Deda. Isso. E era tudo feito, óbvio, é um dos princípios da administração pública, mas às vezes a gente encontrava alguma situação e a gente sentava com os técnicos. Eu lembro como hoje, Augusto, Valdelice, né? Acho que talvez fossem os dois que eu mais me lembro, Ana Tereza, Marli. A gente encontrava a solução em conjunto. Os técnicos diziam, a gente está encontrando entrave aqui. Será que juridicamente a gente tem? E hoje o órgão não tem mais isso, né? A assessoria jurídica, ela ficou restrita tão somente aos processos judiciais. Pronto, e talvez, e eu digo talvez de forma muito humilde, né? Eu não sou gestora, talvez esse seja um dos problemas. Você porque... Eu vou aproveitar, falou tudo. Depois eu falar mais uma coisa para não perder tempo na minha frente. Você falou uma coisa importante. Para emendar exatamente o que eu achei espetacular isso que o Roberto falou, porque me reportou aqui a comentar sobre algo que é o seguinte: não era desse jeito lá na época da ADEMA, que durante 7, 8 anos foi assim, a comunhão entre técnicos e advogados, para licenciamento e para fiscalização também. Cansamos de assessorar juridicamente autos de infração também e tal. Enfim, veja a comparação, veja a analogia, viu, Roberto? Se era assim no órgão ambiental que analisa processo, por que não ser assim nas consultorias ambientais? Pronto, vamos lá. Para analisar processo. Pois é. Não, para vocês terem uma ideia, eu lembro muito bem naquela época que assim, a sintonia entre a parte técnica e a parte jurídica, né, ambiental era tão afinada naquela época que os próprios promotores do Ministério Público respeitavam muito o posicionamento, o ponto de vista da ADEMA. Então, muitas das vezes, a doutora Giselma, né, a doutora Thelma, quantas das ela chamava, o Vasco que tá aí, a doutora Roberta que tá aí, Alberto que tá aí, sim, e aí, como é que é a história? A situação é essa. Não, então tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, a gente tinha um respaldo, um respeito muito grande por esses profissionais, por esses juristas, porque, assim, o afinamento que a gente tinha da parte técnica com a parte jurídica era tão grande que, assim, era tudo ali alinhado, tudo ali linha por linha, tudo dentro da legalidade. Hoje em dia, infelizmente, como a doutora Roberta falou, hoje em dia, a parte da procuradoria jurídica está muito mais instalada para se instaurar um processo administrativo por auto de infração, multa, do que simplesmente por essas situações. E deixo algo mais agravante ainda.
Aquela época ainda os setores se comunicavam. Sim, Isso, demais. isso. Hoje não acontece isso. Eu tô sendo bem claro por vocês. Gente, eu já fiquei... Desde que eu me formei, eu trabalhei 8 anos na DEMA. Saí da DEMA. Desde que eu saí da DEMA, eu trabalho com consultoria ambiental. De lá pra cá, de que eu saí da DEMA, juro pra vocês, e isso só tem piorado dentro dos órgãos. Então, se você recebe, por exemplo, um caso bem claro. Os condomínios que estão sendo ação do Ministério Público Estadual com relação aos condomínios aqui nos Jardins do Grajaú, questão de lançamento clandestino e tal, que os condomínios estão sendo regularizados. Eles foram notificados para se regularizar. Ok. A gente procede a regularização dentro do sistema pro licenciamento. Só que além da gente ter que fazer o processo dentro do sistema pro licenciamento, a gente tem que abrir um outro processo dentro do próprio órgão para atender a notificação do jurídico. Eu falei, gente, não faz sentido, vocês são os mesmos órgãos, o mesmo órgão. Eu acabei de protocolar no seu órgão, tá aqui o número do processo da regularização desse empreendimento de acordo com a sua notificação. E agora eu vou ter que abrir um outro processo para responder dentro do jurídico do seu próprio órgão. Não faz sentido nenhum, gente. Não há uma integração. Não há. Teve clientes que já foi autuado 3 vezes. Por quê? 3 vezes. Porque ele recebeu a multa no órgão estadual, aí ele pagou a multa, regularizou o empreendimento, aí entrou um técnico novo, o técnico novo fez uma vistoria, não baixou o histórico, autuou ele de novo, foi pro jurídico, o jurídico autuou de novo, aí vai lá a gente apresentar todo o histórico. Aí o jurídico, por que vocês autuaram de novo? Entendeu? Tem uma situação bem semelhante, uma ação civil pública. Chega a ser hilário, né? Porque o constituinte, né, o demandado, ele foi fiscalizado, teve a autuação da União, da SPU, né, da União, do IBAMA e, por incrível que pareça, da ADEMA. A ADEMA que licenciou o empreendimento, um dos pedidos é em razão da atividade não está licenciada. E a licença foi deferida. A licença foi deferida pelo órgão. E aí, o que aconteceu nessa situação específica? A área, ela tem 2 pessoas responsáveis, né? Não é propriedade, porque é a área da União, mas tem 2 pessoas responsáveis pela posse. Em razão do licenciamento, foi indeferido que pudesse constar o nome dos 2 na licença. Veja a situação. E aí o órgão, né, o demandado judicialmente é X e a licença está em nome de Y. Aí então o órgão não teve como identificar pelo nome, mas gente, como foi dito já em podcast, o CNJ, a gente trabalha com imagem, não tem como trabalhar com o meio ambiente sem imagem, isso foi amplamente discutido. Se o órgão tivesse, né, o órgão estadual, tivesse uma plataforma em que identificasse assim, tais áreas, né, através das imagens, está licenciada, tem autorização de supressão, evitaria a autuação pelo órgão federal, né, que eu falei nome, não quero falar nome, mas acabei falando, evitaria a autuação por órgão federal, por quê? Eu tenho a sobreposição de área, me corrijam vocês, né, que são técnicos, eu não sou, eu teria sobreposição de área se aquela área estaria licenciada, se estaria autorizada a supressão ou não. Então não tem, fica restrito ao nome. Por estar restrito ao nome, o meu constituinte está se defendendo numa ação civil pública por operar sem licença ambiental, tendo a licença ambiental. Existe algo chamado, dentro da área técnica, que é básico, né? É o geoprocessamento. Então, nenhum empreendimento é regularizado sem um mapa de localização georreferenciado. A DEMA, inclusive, eu vi recentemente. Ela coloca a coordenada geográfica nas licenças ambientais. Eu vi uma notícia ponto interno georreferenciado. No site lá da DEMA, falando exatamente do geoprocessamento que está sendo bem estimulado então, lá dentro para facilitar. É um caminho sem volta, não tem como não ser. Né? E o que é interessante desse processo, né? A gente teve que contratar um consultor, né, ambiental
para que ele fizesse a conversão das coordenadas. Por quê? O órgão federal utiliza uma tipologia, posso chamar assim, de coordenada. O estadual utiliza outro e a União Estadual. Um pode utilizar o TM, outro pode utilizar graus decimais, grau decimais, grau, longitude, entendeu? Então, veja... Essas conversões são muito simples de serem feitas. Não, simples para você, doutor. Você faz pela internet. Doutor, a gente é operador de direito. Mas eu entendo que o doutor Roberto está falando. Eu acho que assim, eu acho conversar com o doutor Alberto mais porque ele tem a formação técnica. Mas eu acho que essa situação deveria ser padrão. Para todos os órgãos. Então, assim, qual que vai ser utilizado? Vão utilizar o TM, Sirgas 2000, pronto. Dessa forma. Entendeu? Deveria ser padrão, porque isso dá uma confusão muito grande. É uma segurança para o operador de direito, o julgador também. Como é que o julgador vai saber, pelas coordenadas, se cada um utiliza uma padronização? Porque assim, a gente precisa entender. Eu sou advogado, o magistrado é magistrado, o promotor é promotor. A formação deles é em direito. Eu não conheço, por exemplo, só conheço uma magistrada que tem formação em biologia, mas isso é exceção. Então a gente precisa instruir, né, a nossa defesa com o maior número de elementos para poder o julgador entender, e trata da mesma área. Isso. Né? Porque um traz uma coordenada, o outro traz outra coordenada. Inclusive, nesse processo que eu até fiz um videozinho desses amadores e disse... Cada órgão diz que é. Um diz que é manguezal, o outro diz que é manguezal, e o outro diz que não é manguezal. Até nisso não estão conciliando. E dificulta o trabalho do operador do direito? Totalmente, dificulta. Totalmente. Né? Porque assim, dificulta também a vida do constituinte. Como eu digo, para mim tá bom, judicializou, tô aqui para ser contratada e fazer a defesa, mas quando eu penso no cidadão, enquanto cidadão, tem coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Poderia ter evitado, porque o operador do direito, ele estudou direito. Ele não estudou coordenada geográfica, ele não estudou restinga, ele não estudou... Então, se eu não estudo o processo da forma que tem que ser instruído, Augusto, e a gente quer falar muito, acho que eu vou ampliar o horário desse podcast, viu? Porque esses dois últimos... Eu vou deixar você bem à vontade para fazer as considerações que você entender pertinente com relação ao licenciamento ambiental. Fique à vontade. Tá, pessoal, assim, que assim, é um tema que a gente gosta de tratar, gosta de falar e, cara, eu tenho muita coisa para falar. Se deixar, se a gente ia falar, a gente pode marcar outro podcast outro dia para falar de muito mais coisas. Que é uma coisa que a gente vive, a gente já trabalha com isso há anos, a gente gosta de trabalhar com isso, a gente gosta de fazer isso. O que eu quero colocar em relação à questão do licenciamento ambiental é mais como uma crítica construtiva. Porque, assim, enquanto os órgãos ambientais verem o licenciamento como algo instagramável, isso não vai para frente. Um órgão ambiental, na minha opinião, não é só plantar árvore, não é só proteger os animais. Você tem um Instagram onde você só tem foto de plantio de árvore, só... Gente, licenciamento ambiental, o órgão ambiental é para trabalhar de forma sustentável, implantação de empresas, desenvolvimento sustentável do município, de um estado, gerir de forma sustentável esses quesitos e cuidar do meio ambiente de forma maneira correta. Não existe fazer algo sem impacto, não existe. Qualquer coisa que a gente faça, a gente está aqui hoje, isso aqui já é um impacto ambiental. Entrar no mar, como eu disse. Entrar no mar, entendeu? Já é um impacto ambiental. Só que assim, na minha opinião, gerir um órgão ambiental, ser gestor de um órgão ambiental, é você trabalhar com a visão de que eu preciso fazer o município se desenvolver, o estado se desenvolver de maneira sustentável. E não simplesmente, sei o que, plantou mais de 285 árvores. Só 2 clientes meus ano passado, só de compensação de muda, foram mais de 4 mil mudas. E plantou só 200, entendeu? Não faz sentido. Uma coisa que eu vejo assim, que talvez falte, né? Só uma opinião também, não tem pretensão nenhuma ali. É que parece que quando se fala em meio ambiente, né? Se está se falando apenas do meio ambiente natural. Quando, na verdade, o meio ambiente também é o artificial, aquele que está nas cidades, nas urbes, e que precisam ser também infelizmente, a palavra meio ambiente se tornou uma palavra de conotação política.
É uma plataforma política. Então, infelizmente, muitos utilizam o tema meio ambiente, a parte instagramável que eu falei do meio ambiente, para fazer essa conotação política, mas esquecem no que, no fundo, precisa ser feito. Entendeu? Então, assim, essa é a minha crítica e é isso que eu acho que precisa melhorar em algumas situações e alguns órgãos. Mas eu vejo que essa municipalização dos órgãos ambientais foi muito favorável, foi muito bem-vinda. E eu espero que mais municípios aqui dentro do estado façam isso o quanto antes. Perfeito. Finalizamos. Infelizmente, finalizamos esse podcast. Foi surpreendente para mim, né? Mas não poderia esperar diferente. Às vezes a gente fica com um pouco de cautela porque o consultor ele trabalha junto, né, com diversos órgãos, mas um consultor seguro, uma experiência de mais de 20 anos, tem propriedade sim e tem o direito sim de colocar as questões que foram colocadas aqui. Então, nós agradecemos a presença, né, de Augusto Vasco, consultor ambiental, biólogo, ao meu parceiro, Alberto Vinícius. Hoje a gente está mais em sintonia, vocês observaram, né? Então, aguardamos vocês no próximo mês, no próximo podcast. Obrigada a todos.